Natal é essa data que muitos de nós nos reunimos em família, muita gente está viajando, muita gente, tem um carinho por essa data, é uma data bem expressiva e cultural para nós. Nós cristãos conhecemos a palavra, estudamos a palavra, a gente sabe que Jesus não nasceu nessa data. Não nasceu em dezembro, é totalmente improvável Jesus ter nascido nessa data, mas foi culturalmente abraçado essa data como o nascimento de Jesus. Isso é muito interessante, porque o cristão não celebra uma data, ele celebra a mensagem do Natal. A mensagem é muito mais importante do que a data. A mensagem do Natal não são presentes, a mensagem do Natal não é um Papai Noel, a mensagem do Natal não é um espírito de caridade. A mensagem do Natal é que o Salvador Jesus Cristo nasceu, amém? Essa é a nossa mensagem do Natal. E para um pastor é desafiador, porque todo Natal eu tenho que pregar sobre Natal. E quem já está comigo aqui há 5 anos, escutou já 5 pregações de Natal. Vai ser a 6ª da gente aqui junto. E hoje eu quero ler Mateus 1 e também parte do 2, a partir do verso 18. E nós vamos enxergar o Natal a partir dos personagens. Eu quero que você compreenda a mensagem do Natal a partir do comportamento dos personagens, das características daqueles que participam desse momento. A palavra de Deus diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha dito, ordenando e recebendo Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio das principais de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem,
avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Aí você vai saltar para o verso 11. Os magos, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por essa data que nós comemoramos o nascimento do teu filho, que haja uma inspiração do teu próprio Santo Espírito, Pai, para que a gente consiga enxergar o verdadeiro caminho para celebrarmos o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Fala conosco essa tarde, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O primeiro personagem que eu quero enxergar nessa história, eu não li no texto. É um personagem que antecede, chamado Augusto. O imperador Augusto, ele traz um decreto de recenseamento. O que é isso? É o que o IBGE faz quando bate na porta da nossa casa para perguntar quantas pessoas moram na nossa casa. Só que, diferente da nossa época, as pessoas tinham que ir para suas cidades de origem. A família de Jesus já morava em Nazaré, mas seus pais eram de Belém. Então, eles precisaram ir para Belém para poder fazer parte do recenseamento. Olha que coisa interessante. O imperador, ele libera um decreto para que uma promessa, uma profecia se cumpra. Porque a profecia dizia que o Messias, o Salvador, nasceria em Belém. Eu quero que você entenda que esse espírito de Natal, essa visão de Natal, essa mensagem de Natal para as nossas vidas, é que aquilo que Deus prometeu para nós, Deus vai mexer com gente grande para que se cumpra na nossa vida. Sabe, ele não sabia, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Ele só queria saber o número de pessoas de cada cidade, de cada província. Isso era feito normalmente no Império Romano, para que se controlasse as revoltas locais, para que se enviasse o exército romano, para que se tivesse o cuidado devido para que o Império Romano continuasse reinando. Mas um dito desse homem faz com que a Escritura se cumpra. Por isso que eu creio, Deus continua no controle de todas as coisas. Pode ter pessoas sentadas nas cadeiras de governo, de presidência, de prefeitura, mas quem comanda todas as coisas é o nosso Deus que é soberano. Você pode celebrar isso. E Deus mexe com gente grande para que a promessa que Ele tem para a sua vida se cumpra. Se Deus te prometeu algo, vai ter algum movimento na terra para que você seja abençoado com aquilo que Ele te prometeu, amém? Se você crê, dá um glória a Deus, eu creio nisso. Como eu creio que leis vão sair para nos abençoar. Há movimento, se Deus tem promessas, vai ter movimentos favoráveis. A Bíblia nos fala em que Maria recebe uma visita. Maria, ela recebe a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em toda a Bíblia, em todo momento. Ele está presente, ele é o inspirador principal dessa obra. E imagine uma jovem de 14 anos de idade, recebendo a notícia que ela está grávida do Espírito Santo, ainda virgem. É uma coisa de louco, não é? Você pode se colocar nessa situação que passaria pela cabeça dessa jovem.
O que passou na cabeça de José, a gente sabe exatamente, porque ele quis fugir. Só que ele amava tanto Maria, e ele tinha um caráter tão refinado, que ele saiu de fininho sem expor. Às vezes, esse espírito de José cabe na gente. Deus está fazendo alguma coisa, mas nós estamos desconfiando que não é obra dele, é obra humana. E a gente não quer participar, e a gente quer fugir. Mas ele é visitado por anjos, ele é visitado em sonhos. Eu quero declarar, se você fugir do projeto de Deus, Deus vai te visitar em sonhos para que você corrija a sua rota. O espírito que José carrega é um espírito em que ele é fácil em obedecer. Você precisa ser uma pessoa fácil em obedecer a Deus. Ele carrega isso. O Natal nos traz essa mensagem. Que aqueles que vivem a promessa, que aqueles que vivem o que Deus tem para a sua vida, são obedientes, são fáceis em obedecer, são fáceis em mudar de rota, são fáceis de transformar a mente. Porque José, como um homem judeu, ele tinha o seu plano para a sua família. Tinha o seu plano profissional, ele tinha o seu plano de casar com essa jovem, inclusive, o casamento judeu, ele já era casado, porém separado. É diferente do nosso modelo de casamento, só que só podia ter relações depois da cerimônia. Mas quando você já tomava a pessoa por separada, já fazia parte disso. Por isso que ele se sentia traído e envergonhado. Porém, quando ele escuta a voz de Deus, pelo mensageiro de Deus, ele tem um coração humilde, ele quebra, sabe, a sua visão, e ele diz, eu vou viver a visão de Deus. Se Deus está fazendo, mesmo que eu passe vergonha, mesmo que eu fique desconfortável, mesmo que eu seja confrontado, eu vou obedecer o que Deus quer. E esse homem volta, abraça Maria. Esse caráter de José precisa estar nas nossas vidas. O Natal precisa brotar em nós esse caráter. O caráter de ter confiança no que Deus direciona, mesmo que a gente não entenda. Tem coisas que Deus vai pedir para a gente e a gente não vai entender. Tem processos que a gente vai passar e a gente não vai conseguir contabilizar. Mas se Deus falou, creia e obedeça para que você viva as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? O outro personagem é uma jovem que carrega no seu ventre um projeto de Deus. E eu estou vendo que tem alguns jovens aqui, alguns garotos, e um dos meus desejos é que a ficha ou a mentalidade, uma responsabilidade com o cristianismo caia rápido na cabeça da nossa juventude. Porque para Maria caiu muito rápido. A força de uma igreja precisa estar na juventude. Se você olhar para os discípulos, a maioria deles eram jovens. Se a gente olhar para a história de Davi, Davi foi ungido muito jovem. Se você olhar para a história de José, José foi visitado com um sonho muito jovem. Se você for olhar para a história de Samuel, Samuel ouvia Deus muito jovem. Deus quer usar a juventude para esse tempo. Por isso que aquilo que o inimigo quer investir é na formação. Por isso que nossas escolas, por isso que a nossa universidade são todas contaminadas com princípios anti-palavra de Deus. E nós, pais, é que temos responsabilidade de apontar o caminho de Deus para os nossos filhos. A educação dos nossos filhos tem que ser responsabilidade nossa, amém? Pais, sejam exemplos para os seus filhos, apontem um caminho, ensine a Escritura, porque lá fora, pode ter certeza, vai ser escrito, vai ser ensinado. O que é ensinado fora?
é ensinado que você pode ter relações antes do casamento. Nós precisamos mostrar a beleza de se guardar por um casamento. Maria, virgem, que não teve uma relação. Pais, conversem cedo sobre sexo, sobre relação com seus filhos, porque a escola começa a ensinar bem cedo. E hoje está ensinando de uma forma, até de uma mensagem subliminar. Quando se luta para se ter um banheiro unissex, já está tocando num assunto delicado como esse. Não transfira essa responsabilidade para outras pessoas. Ensine o seu filho nesse caminho, para ele zelar, se guardar. A virgindade é algo atual, agrada a Deus, porque faz parte do processo de santidade. Amém? Maria, dentro desse processo, ela é visitada por algo grandioso. Maria, assim como José, tinha planos para a sua vida. Primeiro plano de um judeu, assim que casa, sabe qual é? Ter filho. Na cabeça de um judeu, na cultura judaica, precisa-se ter um filho logo no primeiro ano de casado. Isso é sinal de provisão, de prosperidade e de sucesso no relacionamento. É assim que funciona a cultura judaica. Então, qual era o plano de Maria? Eu vou casar, eu já vou ter rápido um filho com José, eu vou estar dando suporte para o meu marido, nós vamos prosperar, nós vamos continuar adorando a Deus. Ela tinha o seu projeto de vida. Mas o espírito humilde de Maria abriu mão da sua própria vida para que a vontade de Deus fosse feita. Nós precisamos, sabe, carregar essa visão que Maria carrega. Nós vamos ter planos, nós vamos ter projetos, mas quando Deus resolver visitá-los e mudá-los, nós precisamos estar disponíveis para isso. Eu sempre converso a respeito do nosso futuro com a pastora. Eu e a pastora, a gente olha muito para o futuro, para que a gente possa trabalhar para o nosso futuro. Mas uma coisa, nós temos a certeza. Se Deus quiser mudar todos os nossos planos, nós vamos viver os planos dele, não os nossos. Eu já fiz atos proféticos, eu já peguei minha agenda. E eu já rasguei minha agenda e disse, a partir de hoje eu não tenho agenda particular, eu tenho a sua agenda. Nós precisamos ser árvores plantadas, sim. Ótimo, nós precisamos estar enraizados em algum lugar. Mas quando Deus quiser nos transplantar, para nos plantar em outro lugar, nós temos que celebrar. Se você quer viver a plenitude de um caminho com Deus, você precisa aprender essa submissão, essa prontidão a servir, que Maria tinha. Eis-me aqui, eu sou jovem, eu ainda não sei muita coisa, eu não sei ser mãe, mas é o que o Senhor tem para mim, eis-me aqui. Diga, eu preciso ter um espírito de prontidão. O espírito de Natal, a mensagem de Natal nos ensina isso, um espírito de prontidão e obedecer. Muitas das vezes Deus nos dá uma direção e a gente fica cogitando entre dois pensamentos. Será que eu faço? Será que eu não faço? Não, a minha vontade, eu tenho que satisfazer a minha vontade. É o que o mundo prega para nós, que a gente precisa satisfazer os nossos desejos. E o mundo vai correr a vida toda através de uma alegria que ele nunca vai encontrar, porque a plenitude de alegria só está nos planos e na presença de Deus. Paulo entendia isso muito bem. Ele conseguia ter alegria na escassez ou na fartura, porque ele sabia que ele estava no plano e no propósito de Deus. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, e você vai se alegrar nele no nome de Jesus, amém? Eu quero reafirmar isso para os nossos jovens. Jovens, amem a Deus. Um dia me perguntaram, pastor, de que é que o senhor tem arrependimento na vida? Eu disse, de não ter conhecido Jesus mais cedo. Eu queria ter conhecido Jesus na minha juventude.
Eu acho que eu perdi tempo. Eu fui conhecer com 21 anos de idade e já estava impregnado de muita coisa ruim. O desaprender foi muito difícil, o largar a bebida, o largar um monte de coisa. O desconstruir é mais fácil do que você construir. Então, uma pessoa que ainda não foi construída da maneira errada, fica muito mais fácil de ser construído o caráter cristão. Então, jovens, esse é o tempo. Deus quer usar vocês para a glória dele, no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a mensagem de Natal é gerar um plano, um propósito e uma promessa de Deus. Chegou o tempo de você gerar algo que Deus quer fazer na terra, amém? De estar disponível para isso. Deus não usa só os preparados, Deus usa muito mais os disponíveis, os prontos. Pronto não é que sabe tudo, pronto de prontidão, de estar disponível. Olha, para todos os homens e mulheres da Bíblia que Deus usou, nenhum deles tinham as habilidades necessárias para cumprir o que foram chamados para cumprir, mas se esforçaram quando foram chamados. Eu quero declarar que esse é um ano novo de você se esforçar mais do que você nunca se esforçou, de você buscar crescer no conhecimento da palavra, de você buscar crescer no seu conhecimento profissional, de você buscar crescer academicamente. Sabe, nós precisamos sonhar o que Deus sonha para nós. Eu às vezes recebo muito pedido de pessoas querendo se empregar na igreja. E eu vejo jovens buscando coisas que são muito pequenas para o que eu enxergo nelas. Eu digo, filho, comece a sonhar mais. Eu lembro de um dia que eu fui para a comunidade do papel e uns meninos estavam arrecadando chuteiras para fazer um time lá no papel e eu pedi para eles, faça o seguinte, já que você vai juntar meninada lá, eu pedi para a pastora Carol fazer isso na escola também, pergunta quais são os sonhos delas. É impressionante que os sonhos estão no seu ambiente, onde eles moram. Tirando jogador de futebol, todo mundo quer ser jogador de futebol, mas o sonho dos meninos era o quê? Não, eu quero ser mototáxi. Por quê? Porque o pai, o tio, alguém próximo. Não, eu quero ser pedreiro, como meu pai é. Ah, não, sabe, eu vou ser sempre algo, e não desmerecendo essas profissões, esses trabalhos. Mas o maior trabalho que nós temos que ter é inserir sonhos nos nossos jovens. E eu disse, nós precisamos ensiná-los a sonhar. Foi assim que Deus fez com José. Deus ensinou a José sonhar. Pastora Carol, lá na escola, na periferia, ela fez uma feira de profissões. Levou médicos, levou odontólogos, levou engenheiros. Nós precisamos, sabe, a profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos apontar destinos. Aponte destino muito alto para o seu filho, ele vai ser bem maior do que você é, no nome de Jesus. José e Maria estão gerando algo muito maior do que eles. Maria, José, eles recebem anjos. O que são anjos? Anjos são mensageiros obedientes de Deus. Anjo é alguém que traz uma mensagem de Deus. Quem trouxer uma mensagem de Deus é um anjo. Quem sabe você está sentado de lado de um anjo. Olha aí nas costas dela, se não tem uma asa aí. Só lembrando para você que anjo não tem asa, tá certo? A Bíblia não nos garante que anjo tem asa. É uma alegoria nossa, né? Mas anjo é um mensageiro de Deus. Tanto Maria como José, como os envolvidos no Natal, amaram a mensagem de Deus. O que eu mais escuto é o que, pastor? Como eu escuto Deus? Bíblia, palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a inspiração do próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que dá a homens a sabedoria de trazer a palavra viva. A palavra de Deus, ela é atual, ela não é envelhecida, ela não saiu de moda, ela não perdeu validade. A palavra de Deus continua sendo viva, eficaz, cortante, penetrante. A palavra de Deus, como diz Billy Graham, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E nós precisamos valorizar essa palavra, nós precisamos dar ouvidos às mensagens de Deus. Foi pela mensagem de Deus que João Batista nasceu, que seu pai, sacerdote Zacarias, e sua mãe Isabel, conceberam um filho ainda na velhice. Foi pelo mensageiro de Deus que José não desviou do caminho. Foi pelo mensageiro de Deus, uma mensagem de Deus, que Maria creu no que Deus estava fazendo e disse: eis-me aqui para o Senhor. Eu quero declarar que você vai ser visitado por mensagens de Deus esse tempo. Que Deus vai te dar sonhos, que Deus vai te dar sinais, que você não vai se perder no meio do caminho. Se você buscar, não vai faltar direção de Deus para a sua vida em nenhuma área, na área sentimental, na área profissional, na área que você quiser viver, vai ter uma direção de Deus para a sua vida. Quem nós vemos ainda nesse Natal, nós vemos pastores, sábios. Os pastores vinham ali de Belém, já próximo, e ele mostra que o nascimento alcança os mais simples, a salvação, mas vieram sábios vindo do Oriente, que alcançam também os sábios. Eu gosto muito dos sábios, porque a palavra de Deus, ela é muito confrontada com relação à sua veracidade ou sua validação. Não existe um livro no mundo mais validado arqueologicamente do que a Bíblia. Não existe história no mundo antigo mais validada do que o nascimento e a existência de Jesus. É um ponto inquestionável, mas um homem resolve questionar e duvidar daquilo que existiu. A gente vê malucos dizendo que não existiu o Holocausto. Você já viu alguém falando isso? Que coisa louca. Existem, pessoas que querem negar a verdade, que querem matar a verdade. E esse espírito, nós vemos no Natal. É o espírito de Herodes. A visão de Herodes é o quê? É uma visão de arrogância, é uma visão de orgulho, é o dono dos seus conceitos, é o governador de si mesmo. Herodes quer matar Jesus, ou quer matar as crianças até 2 anos de idade, com medo de perder o seu domínio. E às vezes nós somos assim. É muito bom quando nós abrimos a palavra e a gente recebe uma palavra de promessa, não é? Você passa a semana sorrindo, alegre, olha que palavra poderosa, que bênção eu recebi. Mas quando a palavra é confrontadora, como você lidar com ela? Quando ela confronta um comportamento, uma mentalidade estabelecida, uma visão que você já tem, e aí que você vai ter que mudar, que você vai ter que dar um passo atrás, que você vai ter que se dobrar diante daquilo, como é que você fica? Quem não se dobra, quem não se transforma, quem não se humilha, vai carregar um espírito orgulhoso, que é o espírito de Herodes. E aí você não entende, porque vive ciclos comportamentais, vive ciclos de queda. Por mais poderoso que você pareça ser, você não consegue resistir ao poder do que Deus quer fazer na sua vida. Eu oriento muito as pessoas, eu digo, resolva o seu secreto, porque Deus te ama tanto que Ele vai expor o teu secreto. Se o teu secreto for para a glória dEle, amém, Ele vai te exaltar.
Mas se o seu secreto não for tão ajustado, ele vai te expor, não para te escandalizar, mas para você ter a oportunidade de se consertar. Amém? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Não sei se você vai dizer amém ou misericórdia, mas Deus vai expor o seu secreto. Amém? Nós vemos esse espírito de Herodes, esse espírito de resistência para o que Deus quer fazer. Não resiste o que Deus quer fazer. Herodes tramou a morte de uma promessa de Deus, de um plano de Deus. Qual a promessa que Deus tem para a sua vida? Um comportamento seu pode estar tramando a morte da promessa. Uma escolha tua pode estar declarando a morte da promessa. Mas você nasceu para declarar a vida para aquilo que Deus tem para você. Amém? Declare vida. E o que dá vida é um espírito humilde, um coração quebrantado, rendido ao que Deus quer fazer, um coração que confia, mesmo não entendendo. Os sábios conseguiram discernir o coração de Herodes. Vocês veem que eles vão por um caminho, não é? Eles passam lá, Herodes pergunta, e aí? Vocês que conhecem a palavra de Deus, vocês conhecem a Escritura, onde vai nascer o rei? Onde vai nascer aquele que é profetizado sobre ele? Ele disse, em Belém. Pois vai lá, acha o lugar e vem dizer para mim que eu quero adorá-lo. Na realidade, ele queria matá-lo. E o Espírito Santo trouxe o discernimento. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus vai te dar discernimento e sabedoria. Você pode vir até por um caminho, mas você vai mudar a rota por Deus te dar discernimento. Sábios. Sábios por quê? Porque eles eram os astrônomos da época. Às vezes Deus dá sinal. Hoje pela manhã eu preguei, um garoto veio aqui e disse, pastor, como eu decifro os sinais de Deus? Primeiro, como eu sei qual é o sinal de Deus? Eu preciso conhecer a palavra e entender como Deus fala. E eu preciso estar preparado para decifrar um sinal. Porque ele era guiado por uma estrela. Porque ele conhecia a profecia disso. Ele conhecia a Escritura. Sabia ter a leitura dos astros. Ah, pastor, eu não sei fazer a escolha segundo o coração de Deus. Por quê? Porque você não conhece o coração de Deus. Você não conhece a verdade, você não é transformado por ela, você não provou das decisões a partir dela. Às vezes, no início, a decisão parece ser dura, mas, ao longo do tempo, nos traz um prazer duradouro que não pode ser roubado. A vontade de Deus é perfeita e agradável para a sua vida. Nós precisamos olhar para o Natal e querer desejar ser como os sábios. Em ser direcionado por sinal. Não vai faltar sinal para o que Deus tem para a sua vida, amém? Não vai faltar sinal que aponte para a promessa. Não vai faltar sinal para você buscar mais de Deus. Nesse novo ano você não vai andar desorientado. Você vai ter clareza nos passos que você vai dar no nome de Jesus. Esses homens têm clareza, mas eles não vão de qualquer jeito. Eles têm um espírito de adoração. Quando você vai encontrar o rei, você não pode ir de qualquer jeito. Como você vem para esse lugar? Você está vindo de qualquer jeito? Qual a sua expectativa? Eu sei que muitas vezes a gente vem para cá para pedir algo. A gente vem para cá, às vezes, obrigado, porque alguém nos obrigou a vir. Às vezes a gente vem para o culto para cumprir um ritual religioso. Ou para cumprir uma rotina, adquirir a rotina.
Os sábios não estão visitando uma rotina, os sábios não estão indo buscar nada, os sábios estão indo de encontro a Jesus com coração de adorador. Você precisa ser um adorador. E adoração não é essa cara que você faz. Eu fico só olhando aqui, quando você está adorando, você levanta a mão e faz uma cara tão bonita. Tem outros que fazem uma cara tão feia. Eu comecei a me policiar, porque eu estou num momento maravilhoso e eu faço cara de choro. Eu disse, não, eu tenho que fazer cara de alegria, eu vou me ensinando. Né? Adoração é muito mais do que um ato exterior. A Bíblia fala que o Senhor está a procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração é um ato interior, que começa com a consciência do que eu preciso buscar em Deus, de como eu tenho que me posicionar diante de Deus, de quais são as prioridades. Começa com a mentalidade, começa com algo dentro do nosso interior. Nós precisamos desejar adorar a Deus. Nós precisamos ter esse coração quebrantado, verdadeiro diante de Deus. É válido você vir aqui, irmão, e pedir algo a Deus, é válido. Mas o que é mais válido é você vir para cá sempre para adorá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de todo o nosso louvor. Você precisa ser uma pessoa de expressão de adoração contínua, não é só quando está na igreja. Tudo que você faz que é santo e lícito, você está adorando a Deus. O seu comportamento é um comportamento que deve adorar a Deus. A sua mentalidade deve ser uma mentalidade, o que você pensa, o que você vê, o que você fala, como você se expressa, devem ser comportamentos de adoração. Esses homens saem do Oriente e eles preparam algo. Um verdadeiro adorador sempre tem algo para entregar. O que você veio disposto a entregar aqui? Cada um veio com um símbolo. Um trouxe ouro, o outro trouxe incenso, o outro trouxe mirra. Cada oferta dessa tinha um nome. Cada oferta tinha um significado. Quero te ensinar algo sobre a oferta. Você não vem ofertar porque você tem que ofertar. Você não vem ofertar para ter que ser abençoado. Você não dizima porque, não, é um rito, é minha religião. Não. É porque você já recebeu algo muito maior e você tem um coração grato em tentar recompensar aquilo que você recebeu, que pelo seu maior esforço você nunca vai conseguir recompensar, mas você tem um coração grato a Deus. Quem é um adorador tem um coração generoso e grato, amém? Natal é um momento de ser grato. Natal é um momento de ser liberto. Quem sabe hoje, antes da sua ceia, à noite, na sua casa, na sua família, você precisa acertar algo com alguém. Você precisa pedir perdão, liberar perdão. Será que você vai virar mais um Natal aprisionado dessa forma? Porque o Natal não é uma data, o Natal é uma mensagem. E o Natal é uma mensagem que o perdão foi materializado na terra. Jesus é o nosso perdão de toda condenação. Esses sábios, eles traziam ouro. Olha que coisa preciosa. Trazer ouro para o menino. Só se presenteava ouro para a realeza. Quem é sábio vê grandezas em coisas pequenas. Diga isso, quem é sábio vê grandezas em coisas pequenas. Eles estavam olhando para um garoto, provavelmente já com seus 2 anos de idade. E eles estavam enxergando no garoto o quê? Um rei.
Olhe para o seu filho e enxergue um doutor. Olhe para o seu filho e enxergue um adorador. Olhe para o seu filho. Normalmente, o menino é inquieto, está correndo para lá e para cá. E diz, pastor, meu filho parece que está encapetado. Misericórdia. Você vai profetizar, meu filho é inquieto assim, porque ele será um missionário das nações. Ele não vai conseguir ficar parado em um canto. Nós precisamos, sabe, com esse espírito, enxergar as grandezas no que é pequeno. Seu casamento pode não estar ajustado ainda, mas você já está enxergando. Ah, pastor, eu não estou namorando com ninguém, mas enxergue, 2024 vai ser o seu casamento. Eu vou te casar no nome de Jesus. Eita, não tem muita gente crente não. Foi os casados que celebraram, os solteiros. Você precisa olhar para você e acreditar em você no que Deus acredita. Você é realeza, amém? Você é realeza. Olhe para sua esposa, você merece muito ouro, aleluia. A esposa está dizendo, eu recebo, aleluia. Não vale para a pastora Carol, não. Hã? Eita, Jesus. Amém, você merece, meu amor. E aí eu quero reafirmar o meu amor por você. Ontem nós completamos 25 anos de casado no civil, irmão. Toda data de casamento a gente celebra. A gente gosta de celebrar casamento. Te amo mais ainda. Vão ser 25 dos 100, né? Até os 100 inteirão junto, hein? Apaixonado, amém. Sabe, os sábios do Oriente me ensinam tanto. Eles mostram a realeza e ainda enquanto são pequenos. Eles enxergam algo grande, ainda pequeno. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas já existem em Deus. Você ainda não viu, mas 2024 você vai ver o que Deus já preparou para você. Você vai acessar pela fé no nome de Jesus. O ouro traz essa, apontando para a realeza. Vem o incenso. O incenso, só quem poderia apresentar incenso era o sacerdote, era quem tinha acesso. Mas você já sabe disso. Eu quero que você olhe que a sua realeza você vai encontrar numa vida de oração. Nós cremos que o que Deus quer fazer na terra, Ele vai visitar pessoas que oram. Nós cremos tanto no poder da oração que nós passamos 12 dias no começo do ano orando 3 vezes por dia. No meio do ano nós passamos 6 dias orando 3 vezes por dia. Você precisa ter uma vida, olhe para quem está do seu lado e diga, você precisa ter uma vida de oração. Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus. Jesus tirava tempo para orar, tirava tempo para ter um tempo com o Pai. O Natal nos ensina isso. Tenha tempo com Deus, ore, coloque suas petições, suas fraquezas. Acabou murmurar na frente de alguém. Se você tem que chorar, tem que se fazer de frágil, se você tem que murmurar ou reclamar, você vai entrar no secreto com Deus e vai ter seu tempo com Ele. Saiu do seu tempo com Deus, você pode ter entrado só, mas você não vai sair só, você vai sair com Ele. Uma vida de oração. Esses sábios nos mostram isso, que a promessa é revelada pela oração. Ana recebe sua promessa de Samuel porque tem uma vida de oração. O outro objeto que os sábios trazem é mirra. A mirra é um óleo feito de várias especiarias. A própria Bíblia, no Antigo Testamento, orienta como fazer, quais especiarias são usadas, né, para o óleo da unção. A mirra é um desses elementos. A mirra ela é usada para unção. Então, a realeza e o acesso pela oração e pela unção. A unção é a capacitação para realizar aquilo que Deus te prometeu. Amém?
Quem tem uma promessa de Deus, levanta a mão aí. Eu quero dizer que Deus já te ungiu para viver essa promessa. Jesus está sendo ungido ainda pequeno. Mas a mirra também traz o ensinamento de que a profecia vai se cumprir. Qual era a outra profecia? Que Jesus morreria pelos nossos pecados. A mirra era um símbolo que se usava para embalsamar os mortos. Eram embalados ali em panos e era passado óleo em quem morreu. A mirra aponta para o futuro que vai se cumprir. Eu quero dizer, irmão, que você não tenha dúvida do que Deus te prometeu vai se cumprir. Hoje eu recebi um áudio do irmão que eu já não falava há muito tempo. E eu lembrei de uma coisa que Deus tinha me prometido, começou a acontecer e foi roubado. Deu para trás. E esse irmão mandou o áudio, eu disse, eu estou lembrado exatamente do que Deus te prometeu, e não é porque deu errado ali. Deus vai cumprir em 2024. Eu digo, eu estou recebendo no nome de Jesus. Eu estou facinho de receber. Quem está facinho de receber a bênção de Deus aí? Só que nós precisamos ter esse espírito pronto. O espírito do adorador é um espírito diligente e vigilante continuamente. Esse novo ano, que o Natal não seja uma data a ser comemorada, mas seja a expressão da sua vida. O Natal não é uma data, mas é um estilo de vida. Um estilo de vida de quem é humilde, um estilo de vida de que confia nos planos do Senhor, um estilo de vida que não tem medo de rasgar os planos pessoais para abraçar os planos de Deus. É um estilo de vida que crê que Deus vai fazer grandes coisas em nós e através de nós, que crê pelo movimento de oração. É um estilo de vida de oração, é um estilo de vida que Deus te capacitou para você viver o que Ele te prometeu. Pastor, mas o senhor não sabe da minha história. Não, mas eu sei da história de Noé, que era um agricultor e construiu o maior barco da história. Eu conheço a história de José, que era um garoto que foi prometido ser um grande governador, que os irmãos e os pais se dobravam diante dele, e se cumpriu, irmão. Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Assim como Ele prometeu na vida de Jesus e se cumpriu, nós somos o fruto da promessa de Deus. Você pode celebrar isso e se pôr de pé no nome de Jesus?